Olá, queridos irmãos e amigos, muito bom dia. Eu quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Que essa paz faça parte do seu dia a dia. E lembre-se que a paz que Cristo nos oferece nunca foi ausência de problemas, mas a paz que Ele nos oferece é em meio aos problemas você possa confiar, descansar plenamente no Senhor. Nunca foi ausência de problemas, porque se fosse nenhum dos cristãos, né? Todos aqueles que se dizem cristãos, não passaríamos por problemas. Foi o próprio Jesus quem disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É essa paz que eu desejo para você. Não importa o momento que você esteja vivendo, complicado, de saúde, relacionamento, casamento, desemprego, seja o que for, que você possa desfrutar da maravilhosa paz que o Senhor Jesus nos oferece, que ela encha o seu coração. Hoje é uma semana especial, aliás, um dia especial, Sexta-feira Santa, né? Estamos vivendo aí uma semana, a Semana do Calvário, aonde o mundo religioso, o mundo cristão, se volta para meditar, para estudar, para compreender um pouco mais da palavra de Deus, nos que diz respeito à semana que antecedeu a crucifixão de Jesus. E hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre esse tema, a cruz do Calvário, né? A cruz é a nossa vitória, irmãos. A cruz é a certeza da nossa vitória. E nós vamos entender um pouquinho, né, meditar um pouquinho sobre esse grande sacrifício, esse amor incrível que o nosso Pai demonstrou por nós pecadores ao oferecer Jesus, o seu Filho, para que morresse por nós, morresse por cada um de nós, para a redenção, para a salvação de cada um de nós. Mas antes vamos louvar o Senhor, vamos dar início cantando esse hino que fala justamente sobre a cruz do Calvário, o Monte do Calvário. Vamos louvar o Senhor e retornaremos com a oração e a nossa meditação de hoje. Vamos louvar o Senhor. Monte
Pois é, o Monte do Calvário, aonde o meu Jesus morreu, sofreu por mim, por você também. Eu eu estava conversando hoje cedo com alguns amigos e nós a mensagem da cruz, ela perdeu o sentido na vida de muitas pessoas. Eu vim de uma época, eu sou de uma época onde meus princípios cristãos foram formados na Igreja Católica, não é? E nesse período da Semana Santa se havia muito respeito sobre esse assunto, né? A gente ia visitar os padrinhos, tomava bênção, os padrinhos tomava bênção, era época de perdão. Eu me lembro com muita clareza desses momentos, né? A gente, se tivesse alguma intriga com um amigo, com um irmão, pedia desculpa, pedia o perdão, não é? Hoje em dia se perdeu muito essa tradição, está morrendo, não é? É, os colegas aqui lembrou para o outro, olha, essa semana é a semana do vinho, ou seja, perdeu sentido, deixou de ser a semana da paixão, né? Para se entender o que Cristo fez ali na cruz do Calvário, e se tornou a semana do vinho, onde as pessoas se preocupam mais em comprar peixe, fazer comida, tomar vinho, bebida, essa coisa toda, e são poucos os que conseguem ainda refletir sobre a paixão de Jesus, o que de fato aconteceu ali na cruz do Calvário. Perdeu-se muito. Essa geração de 2000 para cá, eu digo em todos os sentidos, deixa muito a desejar, principalmente no que diz respeito à vida espiritual, à vida religiosa. As pessoas perderam o sentido. Não se fala mais da paixão de Cristo como antes, né? As pessoas estão preocupadas, como disse o padre Alberto, vocês podem comer mais de 10 mil peixes se não entender o que aconteceu ali no Calvário. E é verdade, irmãos. As pessoas estão muito preocupadas é que comer, beber, né? Aquela coisa. Aí quando chega sábado à noite, sábado de aleluia, esquece, é hora de malhar o Judas e tome de bebida, perdeu completamente o sentido, perdeu essa tradição bonita de celebrar a paixão de Cristo, o sacrifício, o grande amor de Deus por nós em dar o seu Filho Jesus ali na cruz do Calvário. E nós vamos refletir um pouquinho, vamos falar sobre esse assunto, alguns temas, né? Principalmente no que diz respeito à imagem da cruz, não é? Mas antes vamos fazer uma breve oração. Como você está? Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, nosso bondoso Deus, na tua presença nós nos encontramos, gratos por mais uma noite de sono tranquilo e pelo despertar, Senhor. E a nossa gratidão pelo grande sacrifício que o Senhor nos ofereceu através de Jesus. O Senhor deu o que tinha de melhor no céu. O Senhor deu a Jesus para morrer em meu lugar, para morrer em lugar dos teus filhos, para morrer em lugar da raça humana, Senhor. Nós não conseguimos entender esse amor, mas aceitamos. Nos ajude a compreender nessa reflexão, meditando em tua palavra, esse grande amor por cada um de nós. Que possamos, ó Deus, aceitar a Cristo como nosso Salvador todos os dias. Todos os dias possamos escolher entregar a vida para Jesus, porque Ele entregou a sua vida por nós. Ao meditar na tua palavra, nos traga compreensão dela nessa hora, para que juntos possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Eu oro a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. É, como eu falei, a imagem da cruz, ela desperta é, as mais diversas reações, não é? A cruz, por exemplo, o lugar que mais se encontra cruz, as cruzes, é o cemitério. É o lugar que tem mais cruzes, é o cemitério, onde estão pessoas que não podem desfrutar mais, não podem mais entender nada, estão mortas. Né? A cruz também lembra as piores perseguições religiosas, na época das cruzadas, né? Na época da perseguição. A cruz também ela se destaca em obras de arte, figura nas marcas de automóveis, bandeiras de países, enfim, a cruz ela desperta as mais diversas reações nas pessoas pelo mundo afora. Mas pensando em Jesus,
pensando na sua morte. A imagem tão comum da cruz, ela nunca transmitiu uma mensagem entendida da mesma forma por todos, ou, no mínimo, pela maioria. Porque a divergência, muitas pessoas não entendem. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é dessa forma. E na cultura, irmãos, popular, a cruz ela se transformou em um símbolo de morte e de terror. E pensando no simbolismo da cruz, a cruz ela sempre despertou em algumas pessoas acusações filosóficas de loucura, de escândalo, né? Aclamações religiosas, de gratidão, de louvor. Porque quando você olha para a cruz, quem deveria estar ali pendurado era eu, era você, era nós que deveríamos estar ali. Para muitos isso é loucura. Afinal, irmãos, como um instrumento de tortura, de dor, de sofrimento, pôde se transformar em vitória e salvação na vida das pessoas? Como? A cruz foi o ponto-chave, né, culminante e decisivo, irmãos, no grande conflito entre o bem e o mal. Foi a prova, irmãos, eu diria sem dúvida nenhuma, a prova definitiva pelo qual o Senhor Jesus teria que passar em favor da raça humana. É a prova final. Esse amor incrível que nós não conseguimos entender, mas aceitamos, não é? E eu fico imaginando, irmão, se Jesus tivesse falhado no último segundo, se o Senhor Jesus Cristo tivesse desistido ali, porque ele foi levado a o inimigo estava ali tentando Jesus a descer da cruz, lembra? Ele usou pessoas para dizer, olha, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, que nós vamos crer em você, nós vamos crer. Jesus foi tentado. Se Jesus, queridos, tivesse falhado, desistido, tudo estaria perdido para sempre. Se o Senhor Jesus dissesse assim, meu Pai, me tire daqui, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, irmãos. Mas veja, se ele não desiste, se ele desiste, aliás, nós não teríamos saída. Mesmo sendo o Senhor Jesus sendo o dono, né, possuidor, o detentor de todo o poder do céu e na terra, Jesus ele tinha que suportar toda a dor, irmãos, a dor do Calvário, para cumprir a sua missão de me salvar e salvar a cada um de nós. O preço, irmãos, da nossa redenção exigia sacrifício, derramamento de sangue, irmãos. Não tinha como ser diferente. O Senhor Jesus, ele poderia, não tinha outro meio de salvar a raça humana se não fosse o derramamento de sangue. Jesus precisava passar por isso, porque senão não teríamos saída, nós não teríamos como ser salvos. Era necessário que houvesse o derramamento de sangue de Cristo para a remissão do pecado. Irmãos, o caminho que Jesus trilhou não foi apenas o caminho da morte, mas de dor, uma dor imensurável, de uma angústia que não cabe na nossa mente. Por mais que a gente tente entender, a gente não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir. A cruz ela era usada pelos antigos, era um instrumento preparado, desenhado, irmãos, para causar a morte mais dolorosa, lenta, cruel e vergonhosa possível. A cruz era isso, tinha essa função. Ela era reservada, irmãos, para você ter ideia, apenas para os piores criminosos. Imagine qual foi o crime que Jesus cometeu. Ele escolheu passar por isso. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu o sofrimento para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Tem um orador chamado Cícero. Ele viveu ali entre o ano 106 e 43 a.C., que a cruz era o símbolo de mais angústia, de mais sofrimento
E esse historiador, ele fazia chacota, irmãos. Ele achava que crucificar um cidadão romano é crime, chicotear é abominação. Imagine, crucificar é o quê? Um cidadão romano era crime. E chicotear é abominação. Irmãos, não há palavras, irmãos, que possam descrever um ato tão horrível como o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Não há como, irmãos, descrever essas palavras. Por mais que você e eu venhamos tentar entender isso, se torna impossível, irmão, porque a nossa mente não consegue compreender isso. Não é? Tem um médico legista chamado Frederic. Ele é investigador criminal, ele se dedicou a estudar os efeitos da crucifixão sobre o corpo do Senhor Jesus. E depois de muitas décadas de pesquisa, experiência científica, de estudo, ele escreveu um livro que dá uma ideia mais clara da brutalidade que a crucifixão ela representou para Jesus. Ela era um método de tortura comum desde o século VI a.C. Entre os romanos, irmãos, era uma punição comum para os inimigos do império e para os cidadãos que traíam o império. E eles se divertiam com isso. Era terrível, irmãos. Trazia diversão o sofrimento das pessoas. Imagine o sofrimento de Jesus, a humilhação que o Senhor Jesus passou por, por amor a mim, por amor a você. Irmãos, é, é, segundo esse historiador, essa pessoa, Zwingli, ele escreveu esse livro, Cristo já havia perdido muito sangue. E como o sol estava muito quente, ele ficava desidratado, essa é a expressão melhor para se usar, por causa do sol. O sol era forte, então ele começou a se desidratar, cansado. Ele passou uma noite sendo julgado de forma injusta, foi açoitado, e agora estava ali pendurado, queridos. Esse autor, ele diz que a exaustão ela foi acompanhada pela falta de ar, pelo fluido que estava ali lentamente se acumulando nos pulmões de Jesus. Era uma dor, irmão, extrema, uma dor terrível, que saía, irradiava por todo o rosto de Jesus, o couro cabeludo. Toda vez que ele tropeçava, caía, sofria dores fortes em todos os seus músculos, irmãos, e juntas, tudo em Jesus doía até chegar ao ponto da cruz. Irmãos, quando Jesus chegou ao lugar ali da crucifixão, os soldados, eles, diz a Bíblia, que lançaram sorte, né? E as feridas de Jesus, devido aos açoites, eram tão grandes, tão abertas, que grudou. Eu não sei se vocês já teve uma ferida que colocou os esparadrapo ou uma gases, e no outro dia ela está seca, né? E tem que tirar aquilo ali, e dói. Agora imagine Jesus com as suas vestes, o corpo todo aberto, aquela roupa grudada no seu corpo. Os soldados simplesmente puxaram, irmãos, com toda a força. Aquilo ali deve ter causado uma dor terrível. Aliás, deve ter causado, não causou, surtos de dor por todo o corpo de Jesus. Em geral, irmãos, as cruzes elas tinham apenas 2 metros de altura. Isso para facilitar tanto a colocação como a retirada dos prisioneiros. Mas algumas cruzes eram mais altas e era reservada para criminosos perigosos, e a cruz de Jesus foi a maior de todas. Uma cruz que era eu e você que tinha que carregar. Você sabe, a Bíblia deixa claro que a cruz foi preparada para quem? Para Barrabás. Era Barrabás que ia ser crucificado. E como não tinha tempo de preparar uma outra cruz, Jesus foi crucificado na cruz de Barrabás. E era uma cruz grande, não porque Barrabás era alto, mas era para causar mais sofrimento. Irmãos, eles usavam pregos enferrujados. Esses pregos eles tinham cerca de 12 centímetros.
A gente olha as imagens da cruz hoje em dia, o Jesus crucificado, a gente vê ali sobre os pés de Jesus um suporte, né? Mas, de acordo com os teólogos, irmãos, esse suporte não existia. Ele não existia. Os pés não tinham esse apoio, como algumas pinturas descrevem, né? Os pés, eles eram pregados no peito do pé mesmo, na coluna da cruz, irmãos. Imagine a dor que o Senhor Jesus sentiu. Jesus foi crucificado de uma posição que os joelhos eles permaneciam o tempo todo flexionados, dobrados. Isso fazia com que a vítima, né, a pessoa que estava crucificada, entrava em uma condição de um esforço tremendo, de uma fadiga muscular intensa, tentando se equilibrar, respirar e controlar a dor ali nos cravos, nas mãos e nos pés. Irmãos, que sofrimento, viu? Quando a gente para pensar no sofrimento de Jesus, não dá para entender como as pessoas não aceitam Jesus como seu Salvador. A imagem nas mãos de Jesus, né? A gente costuma ver ali, mas ele foi pregado no punho, irmãos. Era no punho. E o peso do corpo da pessoa era tão grande, o impacto, que ele rasgava daqui para aqui, até a palma da mão, irmãos. Isso causou muita dor, muito sofrimento ao Senhor Jesus. Normalmente, as pessoas que eram condenadas, elas eram penduradas ali no madeiro sem roupa, eram expostos a mais humilhação, degradante humilhação. Irmãos, os cravos, eles geravam uma dor extrema, irmãos. Não era brincadeira, não foi fácil para Jesus. Bastava, irmãos, até um vento suave que passava ali, incomodava, trazia dor, porque eram órgãos sensíveis, nervos sensíveis que estavam expostos. Aquilo causava uma dor queimante, contínua, uma dor dilacerante sobre Jesus. Esse legista, ele disse que depois de um curto período ali na cruz, as câimbras que eram fortes, o adormecimento, o esfriamento da panturrilha, das coxas, né, de Jesus, causada pela compreensão, a pressão que era muito grande, por conta dos joelhos estarem ali flexionados, e teriam forçado Jesus a arquear o corpo, né? Colocando a barriga para frente, o pescoço para trás, uma tentativa de esticar as pernas e respirar. Tudo isso causava uma dor horrível em Jesus. Esse tipo de sofrimento, esses relances assim dolorosos em Cristo, revelam que nós temos apenas uma vaga ideia, uma ideia pequena do sofrimento de Jesus. A gente não faz ideia, irmãos, do que Jesus de fato sofreu. E olha, para uma geração, eu vou dizer assim, né, acostumada a conforto, aos prazeres, né, uma dor assim está além da imaginação do homem. Nós não podemos imaginar. Hoje ninguém suporta uma dorzinha que reclama de tudo, né? Só que o sacrifício de Cristo, irmãos, não envolvia apenas a dor física, uma dor cortante, dilacerante, mas principalmente uma dor espiritual. A Bíblia fala que Jesus ele se fez maldição. Lá no livro de Gálatas, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Veja, irmãos, na mentalidade bíblica, alguém que morria pendurado numa cruz, no madeiro, era por ser uma pessoa maldita de Deus. Os réus de morte pendurados ali no madeiro não deveriam permanecer suspensos até o pôr do sol, porque eles achavam que podia contaminar a terra. Irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, irmãos. Ele próprio se tornou maldição em nosso lugar. É isso que está escrito.
Na cruz, Jesus não sofreu pelas maldições. Ele foi feito maldição. Ele não morreu como pecador, porque ele não cometeu pecado, mas ele morreu como pecado. Os pecados, irmãos, de todos os seres humanos, começando de Eva, que foi a primeira quem pecou, começando de Eva, até, até hoje, todos os pecados da raça humana foram colocados sobre Jesus Cristo. Veja, ele não cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós. Nesse processo, o Deus eterno, o Pai, com quem Jesus tinha uma ligação muito forte, ele era filho, né? Desde a eternidade, né? Jesus tinha uma ligação muito forte com o Pai. O Pai teve que se afastar de Jesus. Porque você sabe, a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. E por Jesus se fazer pecado, por Jesus ter se feito pecado, o Pai teve que se afastar. Isso provocou em Jesus uma angústia terrível. É por isso que Jesus, queridos, lá em Mateus 27, 46, Jesus clama Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? A escuridão, queridos, sobrenatural envolvia ali o corpo do Senhor Jesus, ocultando a presença de Deus e dos anjos, mas Jesus não podia sentir, irmãos. Jesus estava bebendo sozinho do cálice da ira contra os pecados do mundo, um cálice que o próprio Jesus pediu para que o Pai se pudesse livrasse, poupasse ele, lembra? Senhor, Pai, afasta de mim este cálice, se quiseres, afasta de mim esse cálice. O Jesus, queridos, foi envolvido por uma angústia tremenda de separação eterna. Essa angústia que Jesus sentiu vai ser a angústia de todos os ímpios que se perderem, todas as pessoas que se perderem, vai sentir essa angústia da separação eterna. Imagine deixar de existir para sempre, irmãos. É essa angústia que o ímpio, aqueles que não se salvarem, vão sentir. Jesus sentiu essa angústia, porque o pecado separou o Pai dele. Deus não podia continuar ali porque Jesus se fez pecado. Essa angústia, todos aqueles que se perderem vão sentir, porque vão deixar de existir para sempre, irmãos. Você conhece a história de Isaac, né? Abraão. Quando Abraão foi sacrificar seu filho a pedido do próprio pai, do Deus eterno, né? Isaac, filho de Abraão, ele foi poupado. O Senhor providenciou o cordeiro, mas Jesus, o Filho de Deus, não, irmãos. Ele se fez cordeiro, ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se identificou com o pecado a tal ponto que ele imaginou que o Pai o estava rejeitando para sempre. Jesus achava que Deus o havia rejeitado para sempre. Tamanho foi o sofrimento de Jesus. Tem uma citação que eu gostaria de ler com vocês, do livro, deixa eu abrir aqui a tela, compartilhar aqui, o livro Desejado de Todas as Nações, o Desejado de Todas as Nações. A autora diz assim: o afastamento do rosto divino, nessa hora de suprema angústia, penetrou em seu coração como uma dor que nunca poderá ser compreendida pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física. O Salvador não podia enxergar além do sepulcro. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação tivesse de ser eterna. Foi a sensação do pecado trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tornou tão amargo o cálice que bebeu e rompeu o coração do Filho de Deus. Mas mesmo sem ver uma porta de saída, irmãos, Jesus não desistiu e fez isso por você. Jesus não desistiu da cruz porque ele ama você, ele ama a mim, ele ama nós, miseráveis pecadores. Então, eu não consigo entender, irmãos, queridos, como as pessoas conseguem não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. As pessoas até dizem que têm fé em Deus. Isso é fácil, irmãos. Ah, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus.
Mas se você perguntar para essas pessoas, se você confia, se você tem fé, se você acredita em Deus, por que não entrega a sua vida para Jesus? Por que você não se torna um servo de Deus? São pessoas, queridos, comprometidas com a religião, mas não estão comprometidas com o Evangelho, com a salvação em Cristo Jesus. Veja, irmãos, tem pessoas que são religiosas. Isso é bom, mas tem muitas pessoas religiosas que ainda não se tornaram cristãs. Eu tive que dar uma pausazinha rapidinho aqui, mas vejam, não se trata de ser uma pessoa religiosa, irmãos. Trata de ser uma pessoa cristã, comprometida com o Evangelho. É fácil ser cristão? É fácil ser uma pessoa religiosa? É. Qualquer um pode ser religioso, mas acredite, irmãos, há muitos religiosos em todas as igrejas. Eu aqui não estou me referindo apenas a uma denominação, mas em todo segmento religioso, há pessoas religiosas que vão estar perdidas dentro das suas próprias igrejas. Por quê? Porque não se tornaram cristãs, viveram uma vida de religiosidade, mas nunca uma vida de cristianismo. E é fácil ver, queridos, é fácil ver pessoas que se dizem cristãs subindo e descendo, bebendo, xingando, batendo na mulher, fazendo um monte de bobagens. Não estou aqui avaliando o comportamento de ninguém, mas só para a gente refletir, não basta apenas ser religioso. Tem que ser uma pessoa cristã, comprometida com o Evangelho. Vejam, lembra do que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quando o povo de Israel viveram ali peregrinando no deserto, eles murmuraram muito, reclamavam, questionavam muito, e por isso o Senhor tirou a proteção e eles foram mordidos por serpentes venenosas. E Deus ordenou que Moisés pendurasse uma serpente de bronze, né, para que as pessoas simplesmente olhassem para ela e fossem salvas ali no ato de contemplar aquela cruz. Isso está lá no livro de Números, né? Da mesma forma, irmãos, basta olhar pela fé para o homem Jesus cravado na cruz, amaldiçoado, feito pecado, para obter a salvação. Basta confiar no sacrifício que ele fez. Basta confiar no sacrifício de Jesus. O problema é que as pessoas não querem esse sacrifício. Até celebram, fazem festa e tudo. Isso não é, irmãos, isso não faz sentido, irmãos. Cristianismo é uma vida de entrega. E o Senhor Jesus está dizendo, assim como Moisés levantou a serpente, acredite, irmão, se você pegar o livro de Números, no capítulo 23, você vai ver que muitas pessoas morreram porque não quiseram olhar para a serpente de bronze. Não é diferente hoje. Eu volto a repetir. Pessoas religiosas que vivem apenas a sua religiosidade, comprometidas apenas com a sua igreja. Essas pessoas ainda não contemplaram, de fato, o que aconteceu ali na cruz do Calvário. O preço que Jesus pagou pela sua salvação, que foi muito caro. Não se atreva, você não tem o direito de ficar fora do céu. Você não pode viver uma vida de aparência, suposto cristão. Ou é ou não é um cristão. Não basta apenas ser uma pessoa religiosa, irmãos. Temos que ser cristãos. Isso eu aplico para a minha vida e eu espero que você também aplique isso na sua vida. Não dá para ser só religioso, tem que ser uma pessoa cristã, viver o cristianismo. É simples, irmãos, mas não é tão fácil. Se não for a ação direta do Espírito Santo na nossa vida, se não permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, nós não chegaremos, irmãos, a conquistar aquilo que o Senhor pagou com preço tão alto que é a nossa salvação. Você está salvo em Cristo. Nós estamos salvos em Cristo. Só precisamos permanecer salvos em Cristo, ligados a Cristo, a videira verdadeira. Então não se preocupe com a questão religiosidade. Por quê? Porque a religião não vai salvar ninguém. Se tem alguém acreditando que vai ser salvo porque pertence a uma determinada religião, oh, queridos, ele está perdido, está pior do que o ímpio. Porque o ímpio não quer nada com Deus. O ímpio tem fé em Deus, acredita em Deus,
mas não o aceita como seu Salvador. Então, para aqueles que vivem uma religiosidade sem Cristo, está perdido, irmãos. Quem acredita que pertence a uma determinada igreja e vai lhe dar salvação, está perdido, irmãos. Salvação é uma pessoa, não é uma igreja, nunca foi uma igreja. Nunca foi, nunca será uma igreja. Salvação é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos refletir sobre isso, irmãos. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi pagar o preço pela nossa redenção. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. E a sua ressurreição é a garantia da nossa salvação. Cristo morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. E quando ele ressuscita no domingo de manhã, ele garantiu para mim e para você a nossa salvação. Esse é um amor que nós nunca vamos entender aqui, enquanto aqui estivermos. Mas é um amor que nós podemos aceitar pela fé. Basta entregar a vida para Jesus. Aceite-o todos os dias. Você já pode estar pensando assim, Mário, mas eu já sou cristão, eu já sou crente. Não estou falando disso, amor. Eu estou falando de aceitar Jesus todos os dias. Se eu não aceitar Jesus diariamente, que adianta eu dizer que tenho fé em Deus? Eu tenho que aceitá-lo todos os dias, permitir que ele faça parte da minha vida todos os dias. Isso não é simples, irmão. Perdão, isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. O Espírito Santo precisa fazer essa obra na minha vida e na sua vida. Que possamos refletir neste grande amor de Deus por nós, o que Jesus fez na cruz do Calvário, queridos. Foi algo que nós só vamos poder compreender plenamente quando chegarmos na eternidade. Esse é o amor de Deus por nós. Você vale cada gota do sangue de Jesus. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Que possamos, pela graça de Deus, aceitar esse sacrifício, aceitar o que Jesus fez por nós e vivermos uma vida na sua presença até que ele volte para nos buscar. E nós vamos encerrar cantando uma música muito bonita que fala sobre o amor de Jesus. Preste atenção nesse louvor, porque ele é muito bonito. Olha só que coisa linda, que amor é esse? Esse louvor fala desse hino, que amor é esse, de Tarsis Iraídes. Preste atenção nesse louvor, que ele é muito bonito. Deixa eu compartilhar aqui com você rapidinho. Deixa eu abrir aqui a tela, para que você possa acompanhar esse louvor. Vamos lá. Que amor é esse? Medite nesse. Que amor é esse? Que amor é esse? Tão insondável, tão imenso. Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o
Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse? Queridos, você está salvo em Cristo. O Senhor já pagou o preço pela sua redenção. A única coisa que temos que fazer é aceitar esse amor, entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Que não seja apenas mais uma semana da paixão, mais uma semana santa, mas que faça uma grande diferença na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que possamos viver como se já fôssemos cidadão do céu. E de fato somos cidadão do céu. Que possamos refletir sobre isso, irmãos. Jesus pagou um preço muito alto pela sua redenção. Você não tem o direito de perder o céu. Não se atreva a ficar fora do céu. Não despreze esse amor. Não despreze esse sacrifício. Não se atenha a uma determinada... Só porque é uma pessoa religiosa. Não. Lembre-se, religiosidade não vai lhe salvar. Quem vai lhe salvar é Jesus Cristo. Aonde você estiver, o Senhor Jesus vai te alcançar. Ele deseja nos levar para o seu reino. O preço que ele pagou foi muito alto. Se alguém disser para você que você não vale nada, não acredite. Você vale cada gota do sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor lhe conceda a bênção da salvação. Que a paz impere na sua vida, na sua família. E que você entregue sua vida para Jesus, o aceite como seu Salvador. Para que você possa desfrutar dessa promessa maravilhosa. E quando ele voltar, eu e você, com a nossa família, com a nossa casa, estejamos preparados para encontrar com Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que possamos permanecer firmes até que o Senhor venha nos buscar, nos levar para o seu reino. Um grande dia para você, reflita sobre isso no dia de hoje. Lembre-se, você está salvo em Cristo, Ele morreu por você. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.